Já começou, doutor Mário, a gravação. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, uma ausência justificada em razão de férias, doutor Calil, declaro abertos os trabalhos da 56ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Reunião híbrida do dia 30 de maio de 2023. Saúdo o seu corregedor-geral, doutor Motauricio Oquete Souza, cumprimento igualmente a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, e peço vênia para saudar todos os demais membros desse colegiado, em nome do doutor João Machado de Araújo Neto, nosso decano, que hoje retorna, espero que bem de saúde, que esteja tudo em ordem. Não é? Peço vênia para cumprimentar todos os demais membros, portanto, em nome do doutor João Machado, nosso decano. Quero igualmente saudar os nossos servidores que nos acompanham no Conselho Superior no dia a dia e também nesta reunião, bem como eventuais colegas que nos assistem aí virtualmente pela plataforma Teams. Me parece que ali no auditório não há ninguém presencialmente. Então, sintam-se todos devidamente saudados. Primeiro item da nossa pauta é sempre a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma dúvida. Se não houver nenhuma dúvida, dispensadas, como de praxe, a leitura e a assinatura, que fica para data posterior. Eu indago se há alguma observação. Colegas, nenhuma observação, portanto, fique aprovada a ata da reunião da última terça-feira. Indago a doutora Tatiana, eu estou aqui em Brasília por compromissos institucionais. Doutora Tatiana, se temos aí avisos, já que não chegou aqui para a presidência. Então, eu passo a palavra para a doutora Tatiana para os avisos aí de aposentadorias, louvor e assim por diante. Pois não. Apenas avisos de falecimentos. A senhora Alessandra Roberta de Paula Gemente Lozano, esposa do Dr. José Júlio Lozano Júnior, 13º promotor de justiça e diretor titular da sede regional de Sorocaba, ocorrido em 24 de maio de 2023. Falecimento do nosso querido ex-corregedor, Dr. Herberto Magalhães da Silveira Júnior, procurador de justiça aposentado, ex-corregedor do Ministério Público, pai dos doutores Camila Mansur Magalhães da Silveira, terceira promotora de justiça da habitação e urbanismo, e também do Dr. Rodrigo Mansur Magalhães de Silveira, 16º promotor de justiça de falências, e sogro da doutora Patrícia Salvador Veiga, 55ª promotora de justiça da capital. Falecimento ocorrido em 25 de maio de 2023. E falecimento da senhora Maria Bernadette da Silva Canto, mãe do doutor Eduardo Olavo Neves Canto Neto, 4º promotor de justiça do 3º Tribunal do Júri, ocorrido em 29 de 5 de 2023. Esses são os falecimentos às quais eu tive notícia, não tenho notícias de nenhuma aposentadoria. Muito obrigado, doutora Tatiana. Colegas, acho que podemos consignar votos de pesar. Eu queria apenas fazer uma manifestação aqui em relação ao doutor Herberto, nosso corregedor-geral, ex-diretor da Escola Superior do Ministério Público, ex-corregedor-geral, procurador de justiça. Foi uma liderança importante da nossa instituição, uma referência para muitos de nós aqui. Então, gostaria de deixar esse registro especial e o carinho que todos nós, posso falar, tenho certeza, em nome de todo este colegiado, continuamos tendo pelo doutor Herberto, que deixa a sua marca, deixa a história, uma história de dedicação à instituição, de equilíbrio. Que bom que ele nos deixa aí dois importantes descendentes, doutor Rodrigo e doutora Camila, que continuam conosco, trazendo a tradição dessa família que tem o Ministério Público no seu DNA. Então, fica esse registro, podemos aprovar, colegas, os votos de pesar já mencionados pela doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Dito isso, eu passo a palavra aos conselheiros para as respectivas comunicações. O primeiro a falar hoje é o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde. Na pessoa do senhor excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros
desse egresso conselho. Saúdo os colegas e as colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários sem os quais essa reunião não se realizaria. Também saúdo a doutora Patrícia, que aqui nos homenageia hoje, com a sua presença nesta sessão. Senhor presidente, eu não pretendo fazer nenhuma manifestação, tenho apenas uma indagação a Vossa Excelência. A resolução número 1618 de 2023, ela foi tema de debates acalorados em 2 sessões desse egrégio conselho. Também foi objeto de um pedido formulado por aproximadamente 400 promotores de justiça. Um pedido de revisão, de novos debates, de uma reavaliação. Vossa Excelência, na oportunidade aqui neste egrégio conselho, se posicionou favoravelmente ao debate, à rediscussão do tema. Passada uma semana, pergunto a Vossa Excelência, o que de concreto foi feito neste período, quanto aos reclamos nossos aqui, dos conselheiros, e o reclamo aí de aproximadamente 400 colegas a respeito da aplicação dessa resolução. O que efetivamente foi feito de concreto, eu pergunto, porque o senhor aqui se mostrou favorável à discussão, favorável ao debate, e como já se passou uma semana, eu gostaria de saber, e eu acho que os colegas também que peticionaram, que pleitearam essa alteração, estão aguardando também uma resposta de Vossa Excelência. Eu não sei se ela foi dada efetivamente. Era isso, senhor presidente, apenas uma indagação e desejar a todos uma boa sessão. São cerca de 350 colegas, um pouco menos ou um pouco mais, que enviaram um requerimento. Esse requerimento chegou às mãos da Procuradoria-Geral de Justiça na quinta-feira à noite, foi protocolado na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, nós tivemos o dia todo em viagem ao interior, Araraquara, Taquaritinga. Despachamos segunda-feira para a Secretaria Especial de Políticas Criminais, que está iniciando os debates com os colegas. Iniciaremos com os secretários da Promotoria Criminal da Barra Funda. Gostaríamos de explicar as razões pelas quais a resolução saiu nesses termos e ouvir as críticas dos colegas. Esses debates acontecerão em, no máximo, 10 a 15 dias, com todas as regiões do Estado de São Paulo, e a partir dos debates, a partir da escuta dos colegas efetivamente, porque aí nós vamos falar com colegas criminais, com colegas diretamente interessados, não com colegas da área civil, da família, do tribunal do júri, que não fazem acordo de não persecução penal, ouvidos os colegas, estabelecida aí as dificuldades. É importante dizer que a diretoria-geral participará desta rodada para entender também eventuais dificuldades em termos estruturais, para a consagração da resolução. A partir daí, sem dúvida alguma, doutor Giuliotti, nós faremos as alterações, ou melhor, faremos a proposta de alteração ao órgão especial do Colégio de Procuradores, mas através da escuta dos colegas efetivamente, que é o que faremos aí, de forma muito rápida, de 10 a 15 dias no máximo, e aí teremos um posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça. Muito obrigado. Dito isso, passamos para o segundo a se manifestar na data de hoje, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Grato pela concessão da palavra, doutor Magno Sarrubo, digno Procurador-Geral de Justiça. Em nome de quem peço a licença para saudar a todas e todos presentes a essa sessão, informando que não tenho comunicados a fazer nessa oportunidade. Desejando apenas uma boa sessão a todos. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de saudar todos os colegas que integram esse colegiado do Conselho Superior do Ministério Público, saudar também os nossos colaboradores e os colegas que acompanham a presente sessão. Eu gostaria, em primeiro lugar, de registrar as minhas homenagens e o meu pesar pelo passamento do Dr. Herberto Magalhães da Silveira,
eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. Herberto em situações diferentes. Eu fui seu aluno na PUC de São Paulo, onde ele lecionava direito falimentar, e posso assegurar que sempre foi um professor absolutamente destacado, um professor honrado, respeitado pelos alunos, e uma pessoa que traduzia com muita clareza o amor e a dedicação que ele tinha pelo Ministério Público. Posteriormente, ele foi diretor da Escola Superior do Ministério Público, exerceu um papel absolutamente singular na escola, um papel de inovação, e isso pode ser observado com muita clareza pela própria assessoria que ele constituiu na época. Uma assessoria que era liderada pelo nosso corregedor, pelo Dr. Motaurício Oquete de Souza, ele que abriu as portas da escola, dando oportunidades a todos os colegas da instituição e também fora da instituição. E como corregedor, sempre foi um homem sério, um homem honrado, digno, que sempre fez jus às tradições do Ministério Público e conduziu a corregedoria de uma forma bastante propositiva, sempre aberto ao diálogo franco, ao diálogo respeitoso, e também sempre atento às necessidades da instituição. Então, eu quero aqui registrar as minhas homenagens ao professor Herberto. Quero também fazer um comunicado, aproveitando a presença da presidência e do senhor corregedor. Hoje nós teremos, no julgamento do Pleno, um feito que é de Vargem Grande Paulista, que será avaliado. Eu sou o relator desse feito, mas o que me traz a esse comunicado é basicamente um pedido, entre aspas, de ajuda por parte da promotora de justiça que lançou uma promoção de arquivamento. Ela relatou, isso está no processo, eu estou pedindo que, inclusive, seja encaminhada a cópia à Procuradoria-Geral e à Corregedoria por uma questão de lealdade e para que se tome ciência da situação. A promotora faz um relato que em Vargem Grande Paulista existe um único cargo. Lá a cidade conta com 54.315 habitantes e, segundo ela, a movimentação na vara de Vargem Grande é de 28.423 feitos. A esmagadora maioria desses feitos são físicos. E há uma dificuldade muito grande na condução desses processos com um único cargo e também diante do pequeno número de servidores que lá estão lotados. Eu estou pedindo, independentemente do voto, para que seja encaminhada uma cópia à Procuradoria e à Corregedoria para análise e avaliação da possibilidade de criação ou não de um novo cargo lá em Vargem Grande, o que eu tenho certeza que será feito, e se for constatada essa necessidade, será encaminhado ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, são essas as minhas considerações, e eu gostaria de desejar uma boa reunião a todos os colegas. Doutor Antônio Calil está em férias. Doutor Jurandir Norberto Marsura, querido amigo ilustre conselheiro, está com a palavra. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça, presidente deste conselho. Saúdo também o eminente Corregedor-Geral, doutor Motauri Oquete de Souza, a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, e a todos os eminentes conselheiros aqui presentes, pela ordem de votação, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor José Carlos Mascari Bonilha e doutor Saad Maslum. Eu quero também me associar às palavras do doutor Mário Sarrubo e doutor Antônio Carlos da Ponte em relação ao passamento, as homenagens feitas ao doutor Herberto Magalhães da Silveira, que é um exemplo, foi um exemplo de profissional, de membro do Ministério Público,
a quem eu tinha grande admiração. Cumprimento também a todos os colegas e os funcionários que nos assistem. Não tenho comunicações, desejando a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsur. Agora com a palavra o nosso ilustre decano, querido amigo, doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor. Doutor João, o senhor está sem o microfone. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Saúdo o senhor procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, saúdo o excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Montaurício Choquete de Souza, saúdo a excelentíssima senhora secretária desse colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes desse colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados servidores e os eminentes membros do Ministério Público e, enfim, todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Eu também quero me associar às homenagens prestadas ao saudoso, hoje saudoso, doutor Herberto Magalhães da Silveira, que foi nosso corregedor e com quem tive algum contato, mas meu irmão Eduardo, já falecido, teve mais contato com ele, teve realmente uma amizade. E eu me recordo que, por ocasião da eleição para corregedor, o meu irmão Eduardo, já muito doente, fez questão de comparecer pessoalmente para votar no Dr. Herberto. E eu lembro que essa presença muito emocionou o Dr. Herberto. Eu lembro que o Dr. Peirão estava próximo, mas o Dr. Herberto ficou bastante sensibilizado. Então, era uma pessoa realmente extraordinária, que realmente deixará saudade. Eu desejo a todas e todos uma ótima reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João, relembrando aí fatos importantes, né, muito emocionantes até. Muito obrigado. Dando sequência, passamos a palavra para a nossa querida amiga ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Obrigada, excelentíssimo senhor procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor corregedor, doutor Motauri, digníssimos colegas que compõem esse conselho, pela ordem, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Jurandir, doutor João, doutor Saad e doutor Bonilha, saúdo a todos, saúdo a nossa dileta amiga e colega que está aqui presente, doutora Patrícia Moraes Aldi, os nossos servidores que nos assistem, os colegas que estão assistindo virtualmente. Também me associo às palavras dos demais colegas no tocante ao passamento do Dr. Herberto Magalhães da Silveira Júnior. Me solidarizo com os doutores Camila e Rodrigo e também Patrícia, seus familiares, nossos colegas, por esse momento de tristeza. O doutor Herberto, à época, me correcionou, sempre foi uma pessoa muito elegante, muito gentil no trato, e esse fato não será esquecido por nós. Eu gostaria também, no segundo momento, de parabenizar os colegas do Ministério Público, os servidores, pelo lançamento do terceiro MP estratégico, o terceiro livro, que dessa feita se debruçou sobre a questão do racismo e a travessia necessária. Parabenizo a todos os colegas e servidores, esse debate é um debate necessário, e parabenizo também o doutor Sarrubo por essa liderança nessa inovação desses MPs estratégicos. São essas palavras, desejo a todos uma boa reunião. Obrigado, doutora Tatiana. De fato, terceiro volume, né, do MP estratégico, que uma coleção aí de obras, de artigos que pensam, fazem reflexões acerca do Ministério Público do futuro, mas sempre sobre a vertente de um Ministério Público estratégico e resolutivo. Não é? Então, já tivemos aí Tribunal de Júri, já tivemos a área criminal, já temos
E agora a questão do racismo, também muito importante, a questão do racismo, é uma discussão importante, e a participação do Ministério Público nessa discussão, nesse tema, é de fundamental importância. E tivemos a oportunidade de estarmos juntos lá na livraria para o lançamento dessa obra. Importante, artigos de colegas e muitas vezes de outros profissionais, que é importante também abrirmos esse debate para a sociedade. Então, temos servidores, nas edições anteriores, nós tivemos profissionais, advogados, sociólogos, psicólogos. É muito importante nós recepcionarmos também as reflexões dos membros da sociedade a quem devemos atender com afinco sempre. Então, agradeço a lembrança, doutora Tatiana, e virão outros aí já saindo do forno, muitos outros livros do MP Estratégico. Muito obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o doutor José Carlos Bonilha. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, presidente deste egrégio colegiado, senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motauri Sioquete de Souza, senhora secretária deste órgão colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, colegas deste conselho, doutora Patrícia de Moraes Aldi, que nos brinda e felicita com a sua presença, senhoras e senhores servidores e a todos que nos acompanham virtualmente, eu gostaria de iniciar desejando uma ótima tarde de trabalho, que tenhamos ao final dessa jornada a sensação de que, de alguma forma, contribuímos e emprestamos os nossos serviços em benefício da instituição. Não podemos deixar de registrar, assim como já o fizeram os que me antecederam, um sentimento de profundo pesar pelo falecimento do doutor Herberto Magalhães da Silveira. Aproveito para externar os meus sentimentos aos seus familiares, em especial os seus filhos Rodrigo e Camila, que são nossos colegas. O doutor Herberto, além de ter sido corregedor-geral do Ministério Público, diretor da Escola Superior do Ministério Público, também compôs a banca examinadora do 70º concurso de ingresso à carreira, foi, portanto, meu examinador quando tomamos posse em outubro de 1990. Eu tive a grata satisfação de perceber ali alguém que, na condição de examinador, deixava as suas marcas, que eu depois pude comprovar que o acompanharam ao longo de toda a sua trajetória. Um homem extremamente elegante, cordato, inteligente, bem-humorado, de trato muito fácil, muito afável, mesmo exercendo essas funções de examinador no concurso de ingresso, mesmo sendo corregedor-geral do Ministério Público, o Dr. Herberto sempre se manteve muito gentil, muito cordato, um homem realmente muito especial e que deixa entre todos nós uma sensação enorme de vazio. Eu, portanto, me associo às falas dos que me precederam e presto humildes homenagens e apresento as minhas condolências pelo falecimento desse estimado colega, desse incrível ser humano que foi o Dr. Herberto. Eu gostaria também de compartilhar com todos aqui deste colegiado uma questão que a mim me parece de crucial importância e que está inserida no rol das atribuições do Ministério Público, em especial por dizer respeito a crianças e adolescentes. Eu recordo aqui para os que já sabem e apresento o tema de forma inédita para aqueles que ainda não tomaram conhecimento, que na última sexta-feira, no âmbito da Assembleia Legislativa, foi criada e instalada uma comissão parlamentar de inquérito
que tem um fato determinado, um fato concreto, que reside na necessidade de investigação sobre diagnóstico, acompanhamento e tratamento de crianças e adolescentes com suspeita ou com diagnóstico de incongruência de gênero ou transgêneros. Será, como objeto da CPI, investigada eventual submissão de crianças e adolescentes a hormonioterapias para a transição de gênero. É de se registrar que no final do mês de janeiro deste ano, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo divulgou um balanço no qual informava, o próprio HC, que 280 menores estavam em processo de transição de gênero na unidade. Desses 280, pasmem, 100 eram crianças entre 4 e 12 anos de idade, e 180 adolescentes entre 13 e 17 anos. Esse tratamento realizado no âmbito do HC foi regulamentado em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina, mas o HC já vem fazendo esses procedimentos para mudança de gênero com crianças e adolescentes desde 2010. E essa afirmação advém do próprio Instituto de Psiquiatria da USP. Essa norma do Conselho Federal de Medicina, que é de 2019, preconiza que a idade mínima para o tratamento hormonal é de 16 anos, ao passo que a cirurgia para a transição é liberada a partir dos 18 anos de idade. A norma do HC, lá de 2010, previa que a cirurgia de transição seria autorizada apenas para maiores de 21 anos de idade. Vejam, é evidente que se deve prestar toda a assistência à saúde integral da população transexual por uma equipe multidisciplinar com tratamento psicológico para diminuir o intenso sofrimento psíquico que acomete algumas dessas pessoas. Isso está assentado no próprio princípio que assegura a dignidade da pessoa humana. No entanto, o HC, com a finalidade de tratar a incongruência de gênero, pode eventualmente estar submetendo crianças e adolescentes a bloqueios hormonais e hormonoterapias cruzadas, a fim de impedir o desenvolvimento da puberdade nas crianças e suprimir no paciente a produção de hormônios endógenos e as características sexuais do seu sexo biológico para induzir características sexuais do sexo oposto. Isso é o que está registrado como fundamento para a criação e instalação dessa CPI, que, como eu disse, corre na Assembleia Legislativa a partir da última sexta-feira. Muito bem, conquanto haja esse objeto delimitado e conquanto todos nós saibamos que ao término dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito, o Ministério Público pode vir a ser acionado para aferição de responsabilidades e adotar medidas que entender pertinentes, eu penso modestamente que seja a hipótese de compartilhar esse tema com todos aqui nesse colegiado, porque essa questão está umbilicalmente relacionada às funções institucionais do Ministério Público, na medida em que trata de transição de gênero em crianças e adolescentes, se revelando, portanto, um assunto de interesse da nossa instituição para que se possa aferir o preenchimento ou não dos requisitos necessários, contemplados por essa normatização já existente, aquela de 2010 do HC e essa de 2019 do Conselho Federal de Medicina, né, nos procedimentos realizados, desde o diagnóstico, passando pelo acompanhamento e finalizando por tratamento e eventual procedimento. Portanto, aqui eu deixo consignada essa minha intervenção, aguardando que o Ministério Público possa também, como ator importante nesse processo, como protagonista que é,
se inteirar da situação e fazer um acompanhamento de perto, quer dos trabalhos realizados na CPI, com toda a independência, evidentemente, que tem o Poder Legislativo, quer aqui no âmbito da sua instituição, para que se possa aquilatar se esse tratamento, se esse diagnóstico, se esse acompanhamento que vem sendo realizado pelo Hospital das Clínicas está ou não dentro da normatização existente. Questão, a mim me parece, da maior relevância, e eu deixo aqui consignado em ata essa minha intervenção. Não tenho outras comunicações, devolvo a palavra ao presidente dessa sessão e aguardo que todos tenhamos uma ótima tarde. Muito obrigado. Dr. Saad Mazlum. Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, uma grande honra participar da sessão com Vossa Excelência, saúdo, portanto, Vossa Excelência, saúdo igualmente o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Motauri Ciochetti, saúdo também a eminente conselheira, secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, o nosso decano, Dr. João Machado, receba também meus cumprimentos, bem como os demais membros desse conselho, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. Marco Antônio, Dr. Antônio Carlos da Ponte, Dr. Jurandir Marsura, Dr. Bonilha e também todos os integrantes do Ministério Público que nos assistem e aqueles que permitem a realização desta sessão. Eu me associo às palavras dirigidas com pesar e homenagem ao eminente Dr. Herberto, uma pessoa realmente um grande expoente do Ministério Público, uma pessoa bastante querida, sem dúvida alguma, aliás, querida não só por nós, mas querida também pelos meus filhos. Hoje, com 20 anos, ele certamente está e estará na lembrança deles, porque quando eram pequenos frequentávamos por mais vezes a sede praia da associação, da nossa associação, e o Dr. Herberto também frequentava e ele brincava muito, era muito carinhoso com meus filhos, era muito carinhoso com todos nós. Então, certamente está e estará na lembrança deles. Eu não tenho comunicações a fazer, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Com a palavra, nosso corregedor-geral, doutor Motauri Ciochetti Souza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, saúdo Vossas Excelências. Gostaria aqui de uma saudação especial hoje ao doutor José Carlos Mascari Bonilha, que presencialmente aqui comparece, saúdo Vossa Excelência. O doutor Giuliotti está sempre aqui, mas obviamente que ele também está saudado, como só ia acontecer, né? Saúdo em nome de Vossa Excelência a todos os eminentes integrantes desse colegiado, saúdo a doutora Patrícia, que aqui se encontra, também saúdo a todos os nossos servidores, sempre tão importantes e indispensáveis para o bom andamento do nosso órgão, do colegiado, e a todos os que nos assistem. Senhor presidente, eu tenho dois apontamentos apenas a fazer. O primeiro deles, rapidamente, de verificar, né, a relevância de temas trazidos aqui a este colegiado hoje, em relação a uma promotoria de justiça específica levantada pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, da importância, né, dessa coesão entre os órgãos de administração superior. O Conselho detectou aí para um problema específico e esse problema deve realmente ser socializado, daí a relevantíssimo papel do Conselho Superior também nessa parceria entre todos os órgãos de administração superior para a boa gestão da instituição Ministério Público. Também a questão levantada pelo doutor Bonilha, muito interessante. Eu tenho um primo que é transgênero, e tornou-se transgênero e passou por todos os procedimentos foi muito bem atendido pelo HC, enquanto adolescente, hoje já tem lá os seus 20 anos, foi muito bem atendido e realmente é uma questão de suma importância e muito bem trazida a este colegiado. O segundo apontamento, senhor Procurador-Geral, Vossa Excelência bem sabe qual é. Eu não vou me alongar, né? Eu apenas vou dizer que eu me sinto parte da família estendida do Dr. Herberto. A Camila sabe disso, o Rodrigo sabe disso, a dona Semira, minha esposa, do Dr. Herberto sabe, a Daniela, outra filha, sabe. Eu tenho N histórias com o Dr. Herberto, muitas já publicizadas, outras não,
mas, na verdade, eu tenho uma vida com o doutor Herberto dentro da instituição. E, nesse sentido, eu só queria, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Herberto. E agradecê-lo porque o doutor Herberto foi, e não tenho nenhuma dúvida disso, a pessoa mais importante na minha carreira dentro do Ministério Público. E acho que isso não é pouco. Os valores que tenho e que nutro, mesmo enquanto corregedor e que sempre nutri, são ideais, em boa parte, trazidos a mim pelo doutor Herberto, pelo exemplo, pela parceria, pelas ideias, pelas conversas que sempre tive com ele. O doutor Herberto é, e reitero, a pessoa mais importante de minha carreira, que hoje já vai lá caminhando para os seus 36 anos. Mas eu queria dizer mais duas coisinhas acerca do doutor Herberto. A primeira delas, eu fui assessorá-lo na Corregedoria Geral, eu tinha 7 anos de carreira. E o doutor Herberto era uma pessoa de tamanha humildade e de tamanha presença que, não raras vezes, ele colhia de mim ali sugestões, ideias, e ouvia posicionamentos, eventualmente, em sentido contrário aos dele, e dava o devido valor. Ele era uma pessoa aberta a todos, sempre parceira, sempre disposta a construir, uma pessoa de princípios éticos e morais extraordinários que foram introjetados em mim, em certa medida, por eu ter tido a aventura de partilhar boa parte de minha carreira ao lado de Sua Excelência. Uma pessoa de um espírito democrático único, que sempre foi independente e sempre tratou a todos de forma equânime, de forma justa e de forma absolutamente transparente. Eu, nesse momento, me sinto também enlutado, como membro estendido dessa família. Mas, reitero, doutor Herberto é a pessoa mais importante de toda a minha carreira no Ministério Público. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu sempre gosto de contar historinhas, né, senhor presidente? Eu não vou contá-las aqui porque eu levaria horas contando as historinhas que tenho com o doutor Herberto. Mas eu vou aqui me limitar a uma, né? Como disse, fui assessorá-lo com 7 anos de carreira no Ministério Público. Quando Sua Excelência transmitiu o cargo ao doutor Perão, ao agradecer a assessoria e ao se referir a mim, ele disse, que quando me convidou, um colega procurador de justiça falou: mas Herberto, você não acha que o Motauri é muito novo, tem muito pouco tempo de carreira para ser assessor? O doutor Herberto, com aquelas tiradas extraordinárias, respondeu: doutor, só o tempo vai trazer essa resposta. Doutor Herberto, o senhor sempre estará no meu coração, na minha memória, e os meus agradecimentos serão eternos. Obrigado, doutor Motauri. Todos nós nos sensibilizamos aí com suas palavras. Doutor Herberto, realmente uma grande figura, um grande colega, uma grande referência para todos nós, em especial para o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza. Aproveitar para saudar, eu não consegui ver aqui pela tela, a doutora Patrícia Aldi, que nos acompanha aí presencialmente no auditório, minha querida amiga de mais de 3 décadas, companheira de Ministério Público, uma amiga querida. Uma honra que a senhora esteja conosco nesta sessão, num dia especial, em que Vossa Excelência provavelmente receberá indicação para se tornar procuradora de Justiça. Veremos isso daqui a pouco. Com isso, vencidas as comunicações, é momento de enfrentarmos a sessão administrativa. Item número 1 da pauta é justamente a indicação edital de 9 de maio de 2023, procuradores de Justiça. Com a palavra a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Edital de 9 de maio de 2023, Procurador de Justiça. Senhores conselheiros, trata-se de procedimento instaurado em razão do edital de 9 de maio de 23, publicado no Diário Oficial do Estado, de 10, 16 e 19 de maio de 23, para o preenchimento de cargos vagos de Procurador de Justiça por promoção, já decorridos prazos legais e regulamentares para inscrição e desistência.
Diante das análises das listas de inscritos incertas nos autos digitais, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e após regular processo que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação de carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a míngua de reclamações e impugnações, de notícias de fato que poderiam, em tese, constituir impedimentos para a assunção dos respectivos cargos em concurso, admite-se a legitimidade de concorrer a todos os inscritos em cada concurso, passando-se as indicações. A. No critério por promoção à antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Assim, indicamos os doutores. Para o 47º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Virgílio Antônio Ferraz do Amaral, segundo Promotor de Justiça de Mandado de Segurança. Para o cargo do 48º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, a doutora Patrícia Morales Aldi, terceira Promotora de Justiça de Mandado de Segurança. Para o cargo do 20º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, a doutora Mônica Loder de Oliveira Santos Pereira, oitava Promotora de Justiça de Direitos Humanos. Para o cargo de 32º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, a doutora Cláudia Maria Berê, sétima Promotora de Justiça de Direitos Humanos. Para o cargo do 10º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, o doutor Arthur Pinto Lemos Júnior, primeiro Promotor de Justiça Criminal de Pinheiros. B. No critério merecimento, avaliados os requisitos legais de merecimento, inclusive o desempate por antiguidade, observadas as questões do 5º da lista e estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para o cargo já apreciado, e verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem as respectivas listas. Nas promoções por merecimento, para se evitar o desvirtuamento da garantia legítima da promoção obrigatória decorrente do acúmulo de indicação, não obstante a discricionariedade que a lei lhe assegura nas indicações, o Conselho Superior observará os parâmetros. No mesmo concurso de promoção por merecimento, o candidato não receberá, sempre que possível, mais de uma indicação. Respeitável dos requisitos legais, primeiro, 5º da lista, estágio de 2 anos, o Conselho aferirá o merecimento daqueles que efetivamente pretendam cargo, considerada a hipótese anterior e havendo necessidade de se completar a lista tríplice e existindo candidatos que se encontrem nas mesmas condições objetivas, o Conselho aferirá o merecimento preferencialmente, 1, em relação aos candidatos que não têm indicação anterior, observada a ordem de antiguidade entre eles, e 2, se tiverem mais de uma indicação consecutiva ou alternada pela ordem de indicação recebida. Assim, indicamos doutores. Para o cargo do 41º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, a doutora Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti, 12ª Promotora de Justiça de Falências, a doutora Cláudia Moreira França, 4ª Promotora de Justiça de Família, e a doutora Heloísa Virgilicance Franco, 1ª Promotora de Justiça de Mandado de Segurança. Para o cargo do 31º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, a doutora Cíntia Michico Bergamo, 12ª Promotora de Justiça de Família, a doutora Valéria Maiolini, 1ª Promotora de Justiça do Consumidor, e o doutor Rogério Alvarez de Oliveira, 1º Promotor de Justiça de Registros Públicos. Para o cargo do 74º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, a doutora Cláudia Moreira França, 4ª Promotora de Justiça de Família, a doutora Patrícia Cosentino Ferrer, 73ª Promotora de Justiça Criminal, e a doutora Nilda Miyuki Sakashita Mitsuda, 2ª Promotora de Justiça de Registros Públicos. Para o cargo do 6º Promotor de Justiça Criminal, a doutora Heloísa Virgilicance Franco, 1ª Promotora de Justiça de Mandado de Segurança, o doutor Luiz Fernando de Moraes Manzano, 74º Promotor de Justiça Criminal, e o doutor Paulo Roberto Dias Júnior, 4º Promotor de Justiça de São Miguel Paulista. E, finalmente, para o cargo do 151º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, a doutora Valéria Maiolini, 1ª Promotora de Justiça do Consumidor, a doutora Cassiana Lúcia Quércio de Barros Pereira, 2ª Promotoria de Justiça Civil
da Lapa, e o Dr. Flávio Farinazzo Lorza, 5º Promotor de Justiça da Infância e Juventude. São Paulo, 30 de maio de 2023, a Comissão de Movimentação de Carreira. Muito obrigado, doutora Tatiana. Uma renovação grande na nossa segunda instância, importante. Bem-vindos aos colegas aí que serão promovidos no próximo dia 1º de junho. Dando sequência aos nossos trabalhos, e cumprimentos especiais à nossa doutora Patrícia Aldi, que está conosco aí no auditório ao vivo, né? Nossa nova procuradora de Justiça a partir do dia 1º de junho. Dando sequência aos trabalhos, peço vênia só para ler os interessados, é um número muito grande, pedidos de autorização para residir fora da comarca. Interessados, doutor Pedro Fernandes Castelo Maciel, doutor Francisco Antônio Nieri Matozinho, doutora Luísa Maffei Costa, doutor João Guimarães Kozak, doutor Aloísio de Souza Marcelo, doutor Tomás Oliver Lanster, doutor Daniel Lepini, doutora Ana Lúcia Sayuri Watanabe, doutor Rodrigo Machado Fonseca, doutor Vinícius Henrique de Rezende, doutora Maiara Cristina Navarro Lippel, doutor Felipe Teixeira Antunes, doutor Tiago Gatti Fernandes, doutor Alisson Fernando Vênega Coradini, doutora Paola Paixão Giurizato, doutora Lohana Larissa Coqueiro, doutora Aline Claire da Silva Martins Fernandes, doutora Paula Alessandra de Oliveira Jodas, doutora Renata Rojo Rodrigues, doutor Leandro Viola, doutora Natália Danelli Rodrigues, doutora Laís Vazanelli Marques dos Santos, doutor Daniel Pazanesi Pegoraro. Os relatórios, os votos foram favoráveis, assim como os pareceres da Corregedoria Geral. Votos enviados a todos os membros deste colegiado. Indago se podemos aprovar em bloco, colegas? Sim. Podemos? Sim. Nenhuma observação, portanto, aprovados os pedidos dos colegas mencionados. Residência fora da comarca. Com isso, vencemos esta primeira etapa. Eu estou em Brasília, como disse aos senhores e às senhoras. Vou deixar o escritório. Tenho reunião agora no Conselho Nacional do Ministério Público, na sequência, na Procuradoria-Geral da República, e, no final do dia, reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a reunião só com os procuradores gerais. Então, peço vênia para deixá-los, uma pauta extensa aqui em Brasília, deixá-los, como sempre, sob o comando do Dr. João Machado de Araújo Neto, como tenho dito, que presidirá este colegiado com muita competência, como sempre. Então, muito obrigado mais uma vez, doutor João. Saúdo a todos os colegas, desejo uma ótima segunda metade da reunião, assim como desejo uma segunda metade da semana com muita saúde e muitas alegrias. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Vamos em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo. Boa sorte aí nas reuniões que participará. E estamos aqui fazendo o possível dentro das nossas limitações. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também tenho uma participação em um julgamento apenas. Eu vou pedir à senhora secretária para me chamar, porque eu vou subir, enquanto isso, e prosseguir lá os trabalhos da Corregedoria Geral. Vou encontrar os colegas em breve, então. Desejo um excelente prosseguimento de sessão. Muito obrigado, doutor Montauri. E esperamos tê-lo de volta, então, ainda hoje. Aqui, né? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Pois não. O senhor vai fazer intervalo, doutor João?
Eu pergunto se